Graça e paz, queridos. Amém? Dá para ouvir a voz aí, tranquilo? Pronto. Estava ouvindo a voz de Aline aqui, voz bonita, né? Digo, poxa, um dia ainda vou ter uma voz igual a de Aline. Imagine eu falando que nem a Aline. Queridos, nós temos nos reunidos na igreja, os irmãos, a gente já sabe todo o processo, todo o protocolo, mas as quartas-feiras, para os irmãos que não têm comorbidade, que não é do grupo de risco, e estão sendo convidados a estar conosco às quarta-feiras, que Deus tem falado de maneira diferente no meio de nós às quarta-feiras aqui, né, Aline? Tem sido bênção, muito bom, tá? E eu estava conversando com a missionária, nem quando eu falo conversando, a gente fala online, porque não se conversa mais não, por causa para não contaminar. Então ela me falou do processo de falar da palavra de Deus no dia de hoje. Quando as coisas apertam, eu já moro perto, ali do lado, então sobra para mim. Mas a Deus seja dada a honra, a glória e o louvor. E também muito feliz por o pastor estar em casa, tá? Já se recuperando. E vamos continuar orando continuar a nossa peleja para que Deus dê a ele o descanso, o sossego, a paz, a cura, tá? E que o Senhor cumpra na vida do pastor a sua boa e perfeita vontade. Amém? Queridos, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Capítulo 16. Amém? Mateus 16, mais conhecido como o primeiro livro do Velho e Novo Testamento, mais conhecido também como, depois de Zacarias. É isso mesmo, Malaquias? Como? Depois de? Como? Antes de Mateus vem qual livro? Não ouvi. Continuou sem ouvir. É mesmo, irmão? Oh, Malaquias, né? Amém. Bom, eu vou procurar tomar cuidado no que a gente fala, né? Porque, além daqui, né? Tem um monte de gente assistindo também. E na última vez que eu estive pregando aqui, as minhas visualizações estavam bombando, 36 pessoas, imagina! Estava nas alturas. Daílson, nas alturas. Mônica, procura lá para os irmãos ver as visualizações de Mônica. A Mônica estava podendo, Mônica. E a gente agora não está mais, está espalhado por aí, né? YouTube, e sabe como é, né? E a igreja está aí também, rodeada. Mas, ouvindo a palavra de Deus, até quem não está presente. É necessário que se ouça, tá certo? Nós vamos ler do versículo 13 até o 17. Mateus 16, versículo de 13 a 17. E eu queria que os irmãos fizessem a leitura do versículo 16, depois da leitura feita aqui por mim. Amém? Os irmãos entenderam? Depois da leitura feita, os irmãos vão ler o versículo 16. Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Amém? Versículo 16, por favor. Repita com ênfase a segunda parte. Pronto, as mulheres falem aí.
Os homens. Conseguimos um empate técnico, né? Quando estava tudo normal, a gente perdeu feio. Agora ficou um negócio mais equilibrado. Os homens, tá bom? Então, queridos, é o seguinte. Baseado nessa palavra, tá certo? Nós estamos vivendo um período de escuridão no mundo. Negro. Eu posso até dizer tenebroso também. Há uma incerteza quase que generalizada no que está acontecendo ao redor. Ninguém sabe para que lado vai a economia mundial. Ninguém tem certeza que dia, ou que tempo, ou que ano. Tá ligado. Som. Amém? Pronto. Ninguém sabe direito, tá? Quanto tempo, se dias, se meses, ou se anos, quanto tempo durará essa pandemia. Ninguém sabe ao certo, nem os mais experientes têm uma resposta concreta para lhe dar. Nem a você e nem a mim. Enfim, o mundo está vivendo essa fase negra da escuridão, tá? E por conta disso, há uma mistura no mundo, e o que é impressionante e perigoso e triste é que muitos de nós estão também dentro da confusão, do problema, sem certeza nenhuma mais de quem crê ou se creu em alguém no passado. Eu não posso me esquecer quando Asaf, no Salmo 73, ele falou o seguinte: eu olhei para a vida do ímpio e tive inveja dele. Eu olhei para a vida do ímpio e tive inveja dele. Porque o ímpio não faz esforço nenhum e tem tudo. Não paga preço nenhum por orar e tem tudo. A sua vida é uma vida de regalia e nada lhe falta. No entanto, eu, dizia ele, que tenho pago o preço todos os dias, procurando estar com as minhas mãos santas e os meus joelhos dobrados, orando ao Senhor, e nada acontece comigo. Eu estou sempre na mesma, dizia Asaf. Salmista, servo do Senhor, disse isso. Eu tive inveja do ímpio, por isso tive vontade de ir para lá. Quase escorreguei, disse ele. Mas o que me impressiona na vida de Asaf é que ele disse: quando eu procurei entender o que essas coisas têm acontecido, quase que eu fico louco. Quando eu procurei entender, comparar uma coisa com a outra, porque é que nada acontece comigo quando eu oro e consagro a minha vida e não tenho nada, e o ímpio, que não faz nada disso, tem tudo. Você não acha uma comparação injusta para um servo de Deus, para o servo de Deus? Ele disse: depois que eu pensei em tudo isso, eu entrei no santuário, ou seja, eu fui à presença de Deus e entender o que era, e Deus me disse: espere, que você vai ver o que vai acontecer com toda essa pompa que o ímpio diz que tem. E no final do salmo, Asaf disse: mas para mim, bom é andar na presença do Senhor. Para mim, bom é andar na presença do Senhor. A diferença é que o servo de Deus, quando fraqueja, quando escorrega, tomba, toma topada, cai, se arranha, ele volta de lá e retorna. E entende que sem o seu Deus, não dá para andar. Não tem o que fazer, não tem como vencer, não tem como caminhar. Na verdade, nós hoje, está claro, como antes foi, que sem o Senhor Jesus, em nós, no caminho, no nosso caminho, sem essa rocha da gente deve pegar, tudo é falível. Qualquer coisa que você pegar, dissolve na sua mão. Ele é a rocha eterna. Jesus é a rocha eterna.
Então Jesus esteve com seus discípulos, tá? E no versículo 13 ele disse: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, ele fez uma enquete com os discípulos, ele fez uma pergunta com os seus discípulos, tá certo? Quando ele fala com seus discípulos, queridos, eu quero falar uma coisa com vocês também a respeito disso, tá? Quando o Senhor quer falar com você e comigo, ele deixa à parte a multidão. É uma coisa íntima. Ele deixa à parte a multidão. Por isso que a palavra de Deus diz que quando você estiver naquele seu período de dificuldade, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore a Deus. Isso é secreto. Então, quando Deus quer falar com você de maneira particular, tudo o que acontece ao redor, ele deixa à parte. Eu quero falar agora com você. E Jesus fez a mesma coisa com os discípulos. Ele queria saber dos discípulos quem na verdade era Jesus para ele. Ele perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus disse Filho do Homem. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Tradução diferente, o Filho do Homem ele está falando dele mesmo, ou de José, o carpinteiro. Quem diz ser o Filho do Homem? A resposta foi, uns, os discípulos respondendo para ele, né? 14. Uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Gente importante, eles disseram. Gente que ficou marcado na história, Jeremias, João Batista, Elias, marcado na história. Ou seja, havia uma confusão para se chegar à conclusão de que era Jesus. E muitas vezes nós estamos vendo assim também, a gente não sabe mais qual o tamanho desse Deus em que a gente serve. Muitos estão tombando, dizendo, antigamente eu sabia que ele era isso tudo, mas de uns dias para cá eu comecei a entender que ele não era bem aquilo que eu pensei. Os dois, no caminho de Emaús, disse assim, ó, você não sabe de quem está falando, não? Do homem chamado Jesus, que morreu, que era a promessa que nós tínhamos de que talvez ele resolvesse o nosso problema. Mas hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. O terceiro dia em que Jesus tinha ressuscitado, ele falou, estamos decepcionados porque nada aconteceu. Os dois que iam no caminho de Emaús, eles entenderam que a esperança dele... Então, quando ele perguntou, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, um diz que é João Batista e outro. Eles não tinham certeza de quem de fato era Jesus. E muitas vezes, por a dificuldade de bater nossa porta, nos imprensar no canto, nos colocar contra a parede, a gente fala, não sei quem é ele. E aí eu lembro de outro personagem muito importante, é o mesmo do texto aqui, é o mesmo Pedro. Pedro tinha uns contrastes, umas coisas fora do comum, sabe, que a gente não consegue entender. Jesus disse para Pedro, você está procurando confusão com as autoridades por causa dos impostos? Jesus disse, pegue o anzol, vá no mar, anzol. Pedro pescava de tarrafa, de rede. Pegue um anzol. Quando você joga uma rede no mar e o dia está bom para peixe, a lua está boa, como dizem. Que você joga a rede, ele viu um monte de peixe. Mas Jesus disse, pegue o anzol e vá pescar. Olha que situação, que coisa gloriosa. O primeiro peixe que você pegar, no meio do cardume, coloque o dedo na boca do peixe, lá está o pagamento das autoridades. O primeiro peixe. Pedro questionava, depois eu vou. Ia lá e acontecia. Pedro também, Jesus subiu Pedro e mais 2 discípulos, chegou lá no monte, aconteceu a transfiguração. O rosto de Jesus transfigurou-se, apareceu Elias e Moisés. E Jesus, os 3. Pedro disse, que maravilha! Coisa boa está aqui. Não vamos sair daqui não, sabe o que eu vou fazer? Vamos construir uma tenda para cada um, ó. A situação de Pedro. Pedro completamente carnal. Pedro não tinha noção do que estava acontecendo ali. Jesus foi glorificado naquele dia. Deus disse, ouça, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouça ele. Pedro não entendeu nada. Ele disse que era para construir uma tenda para cada um, que era bom ficar ali, e dali ele não ia sair. Então Pedro tinha esses contrastes. E quando Jesus perguntou, quem diz ele que eu sou? Ele disse, uns dizem que você é isso, uns dizem que você é aquilo, uns dizem que você é um profeta, diz que aquilo. O povo não tinha certeza
quem era Jesus. E Jesus só andava assim, ó, da multidão ao redor dele. Quando Jesus multiplicava os pães, ele era o Filho de Deus. Faltava alguma coisa? Não conheço. Não conheço. E ele perguntou, eles acham que eu sou o quê? Disseram uns, pronto. Agora Jesus, ele faz uma pergunta aos discípulos agora. E quando ele faz essa pergunta aos discípulos, nos dias atuais, na situação em que estamos vivendo, nas circunstâncias em que estamos, nas dificuldades que estamos enfrentando, no mundo tenebroso, perverso, negro, Jesus pergunta aos discípulos e pergunta a mim e a você. E você diz que eu sou quem? Versículo 15. E vós, meu povo, os discípulos meus, quem diz que eu sou? Pergunta muito direta, íntima e particular. Vocês acham que eu sou o quê? Na opinião de vocês. Pedro é sempre taxado como o cara que não gosta de levar desvantagem. Ele sempre partiu na frente. Pedro sempre queria ser o líder. E foi ele que respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse: você é o enviado, Cristo. Você é o leão da tribo de Judá. Tu és o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Em uma palavra só, Pedro disse que Jesus é tudo isso aí. E a palavra de Deus diz que Jesus é tudo isso aí e muito mais. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é o que foi enviado. Foi Pedro que disse: Filho do Deus vivo. E Jesus disse: quem diz o homem ser o filho do homem? A pergunta foi essa. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se você tem uma resposta como essa no meio dos discípulos, Jesus chegou no ombro de Pedro e fez: você, Pedro, é o cara na sua resposta. Né? Você, Pedro, é o cara na sua resposta. Era o que eu queria ouvir, disse Jesus. Era o que eu queria ouvir de você. Por isso que eu considero você, Pedro, como o líder dos discípulos. Jesus disse a ele. Não foi? Não. Versículo 17, Jesus respondendo disse: bem-aventurado, você é muito feliz, Pedro, por essa declaração, Simão Barjona. Porque o quê? Tu não foi revelado a carne e o sangue. Não foi você quem disse isso. Não foi o seu corpo, não foi a sua vontade, não foi o que você quer dizer. Você não disse isso para me alegrar, para me deixar feliz. Você não disse isso, não, mas foi Deus quem revelou isso e por isso você repetiu. Pedro foi usado naquele dia por Deus para dizer quem Jesus de fato era. Pedro estava dizendo com aquela palavra que ele sabia quem era ele. Ele sabia quem era ele. Nós precisamos entender e crer e saber quem é o Deus que a gente serve. Quem é Jesus. Se ele é Jesus e se ele é o Cristo, o enviado, e que é infalível. Você saber se ele é infalível. Porque no meio dessa bagunça que nós estamos vendo aí, no meio dessa confusão que nós estamos vendo, certo? A que nível vai chegar a nossa fé? Irmãos, pense comigo aqui. Eu estava conversando com o Luiz de Aline. Vou falar duas coisas que falei com o Luiz de Aline, quinta-feira. Uma foi quase que eu desmaio, e a outra foi até interessante. Mas vou contar interessante primeiro. Sabe? Vou contar interessante primeiro. Eu estava perguntando para Luiz e Gustavo e os meninos que trabalham com ele. Acho que Neto também estava no dia. Eu perguntei: gente, é o seguinte, o que vocês acham do jeito que está a caminhada do mundo? Como é que vocês acham que vai estar isso aqui há 5 anos na frente? Daqui a 5 anos. Baseado no que você já viu, e o que eu estou vendo, e o que nós estamos vendo, o que é que vai estar acontecendo nesse mundo, no meio de nós, dentro da nossa sociedade, e dentro das igrejas também, o que vai acontecer daqui a 5 anos?
Será que vai haver uma regressão? Vai mudar? Vai estagnar o que está acontecendo? Pior não pode ficar? É assim? Vamos ter dias melhores? Vamos ter dias piores? O que vai acontecer daqui a 5 anos? Qual o nível da nossa fé daqui a 5 anos? Imagine se nós não nos pegarmos na rocha que é Jesus, segurar nele, porque se passar 5 anos, se passar 10 anos, se passar 15 anos, se passar 20 anos, Jesus, ele é o mesmo. Quem muda, quem oscila, quem tosqueneja, quem vacila, somos nós. Mas Deus é o mesmo. Ele foi, é e sempre será Deus. Agora, nós estamos vendo a dificuldade que é servir ao Senhor nos dias atuais. Você está matando um leão por dia, como dizem por aí. Porque é o seguinte, eu vou contar agora a que me assustou lá de Luiz. Tá? Eu estava trabalhando em Pirajá, tá? Lá na Rua Nova. Aí como é pertinho, aí eu peguei a bicicleta e tal, 3 dias trabalhei lá, pronto. Pega a ônibus para ir lá para a Rua Nova, eu tremendo na contramão. Eu não tenho um carro, pronto. E de bicicleta em casa, peguei e fui e tal. Na quinta-feira, eu retornei de lá e passei lá, que vinha pelo Porto Seco e tal. E tá, pronto. Cheguei lá na marcenaria conversando com o Luiz, mas os meninos. E chega lá, eu vi Gustavo, vi Neto, que trabalha lá, e vi Peixinho, que a gente conhece, mas eu não vi Luiz. Mas Luiz estava lá. Aí eu estou conversando com os meninos, né? E você já anda ligado, com as antenas que nem abelha, ligado, porque quando alguém vem dar notícia a você, você já fica, é o quê? Como foi? O que aconteceu? Aí Luiz chegou e entrou de repente, e eu estou conversando com o menino, cansado, um bocado, ele falou, você sabe o que aconteceu com o pastor? Eu digo, gelei na hora. Digo, sabe como já foi? Aconteceu com o pastor, rapaz? Antes de perguntar isso a ele, eu fiquei gelado. Ele perguntou de rompante, direto. Eu fui trabalhar, não levei o celular, então não tinha notícia nenhuma, estava sem notícia. Então ele perguntou, sabe o que aconteceu com o pastor? Ele deu aquela respirada. Pensei, o que aconteceu com o pastor? O homem já foi. Ele disse, o que foi? Assustado. A notícia veio de maneira bombástica. Bum! Se você não tem notícia. Aí ele me contou com o pastor dizendo, mas Luiz, pô, rapaz, por que você não me preparou antes, velho, para você me dar uma notícia dessa, rapaz? Aí você me assusta, eu chegando já para o grupo de risco, na idade, e daqui a pouco bate e a gente morre. Aconteceu. Aí ele começou a explicar que o pastor tinha passado mal e tinha ido para a emergência que tinha que ir. Depois a missionária me passou os detalhes. E assustou. Você não anda assim, não? Você não anda na rua assim, não? Se você tivesse 2 olhos na frente e um na cabeça aqui atrás, você não achava bom, não? Ou não? Imagine, você vai andando e você... Se você tivesse 2 olhos, como você já tem, e um aqui adaptado para você ver o que vem atrás, não era bom, não? Porque a gente anda muito assustado. Muito assustado. Com os nossos filhos. Eu tenho um com 13 anos. Com os nossos filhos, onde eles andam, para onde vão. Vai jogar o lixo fora. Vai lá que eu estou aqui no portão te olhando, hein? Então a gente anda a 1000 por hora. Preocupado com tudo. Tá certo? E se você congrega numa igreja, como a nossa, ou com qualquer outra igreja, onde nós estamos quase sempre juntos, aconteceu uma coisa com o irmão, pronto, aconteceu com você. Então você já se preocupou também, você já entrou, então você está assim. E você não vai se preocupar? E daqui a 5 anos, como estaremos, hein? Como estaremos? No meio dessa confusão, dessa agonia que estamos passando. A que nível vai estar a nossa fé? Jesus perguntou para ele, você diz, e vocês discípulos, e você meu povo, e você igreja, e você IBMA, eu sou quem para vocês? Perguntou Jesus na intimidade, como ele fez com os discípulos. Nós respondemos o que para ele? Tu és o Cristo? O Filho do Deus vivo? É com o Senhor que eu vou marchar? É com o Senhor que eu vou segurar? É nessa rocha que o Senhor prometeu que não cai, que não quebra, que não desfalece? É nela que eu vou me segurar? É nela que eu vou me segurar.
é nela. No versículo 18 ele diz, pois eu te digo, não está na reflexão não, querido, só para complementar. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta, E-S-T-A, esta. Jesus estava dizendo que a pedra é quem? Ele. Esta é ele. Edificarei a minha igreja, olha só, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, o meu povo estará seguro, sobre esta pedra, ninguém vai lhe abalar se você segurar nela. Sobre essa pedra, vem a tempestade que vier, estando seguro, nada lhe acontece. Sobre esta pedra, se você segurar e se prender nela, tempestade nenhuma vai jogar você no chão. E as portas do inferno, ele completou, do inferno não prevalecerão contra ela. Mal nenhum. A igreja do Senhor, ele se refere a mim e a você. Se nos tornarmos de fato igreja, segurar nele na pedra, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, nem contra nenhum de nós. Mas, queridos, tem muita coisa para se pegar nesse mundo. Não é? Muito que se pegar. Muito que se pegar. Quem é rico acha que o que tem é o suficiente. Tá certo? Quem tem, dentre outras coisas que tem, acha que é o suficiente. O rico disse, fiz tudo, produzi tudo, o celeiro não deu, ampliei o celeiro, enchi, eu estou rico, farto, nada mais me falta. E Jesus disse que ainda essa noite, quando você tombar, o que vai acontecer com você? Onde você vai estar? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Nada disso aqui, terreno, é viável e é seguro para nós. Mais uma coisa, quando Jesus disse, vocês dizem que eu sou quem? Eles disseram, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Em outras palavras, quando nós estamos dizendo que Jesus ele é a rocha, ele é a pedra, ele está dizendo que o que tem reservado para nós, aí está o segredo de servir ao Senhor. Não tem nada aqui nessa terra, nesse plano. Nada do que Jesus prometeu para mim e para você está aqui. Nada. O seu tesouro e o meu tesouro está no céu. Agora é preciso chegar até lá. A carreira não é pequena. A caminhada é grande. As dificuldades são imensas. As tempestades que vêm sobre nós são incontáveis. Você ora ao Senhor hoje e Deus lhe dá uma vitória hoje do que você orou. Amanhã você está dentro de outra. E a sua vida é assim na terra. A nossa vida é assim na terra. Você deve estar pensando, então não tem mais jeito, está tudo acabado aqui? Não, não é isso. É que tudo que o Senhor prometeu para nós está no céu, esperando por mim e por você. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui para a gente encerrar essa reflexão. De manhã, nós estávamos falando aqui na EBD sobre as 10 virgens. De manhã. As 10 virgens. Muito boa aula, muito boa aula. Um dos versículos de Mateus 25, quando fala das 10 virgens, diz assim, ó, tardando o noivo, tosquenejaram e dormiram. Quantas? As 10 dormiram. Mas aí eu lhe pergunto, mas as loucas não eram só 5? E por que tosquenejaram, vacilaram e dormiram as 10? Era para dormir só 5, não é? E as outras 5 ficaram acordadas. Não, fica atento aqui, porque ele disse que ele prometeu que ia vir e tal. O segredo que Jesus estava contando sobre a vinda do Filho do Homem é que quando 5 prudentes e 5 virgens receberam o convite para fazer o cortejo do noivo, 5 disseram, não sei que hora ele vai vir, não tenho ideia do que vai acontecer. Vou levar a minha lâmpada, o azeite e mais uma reserva. 5 prudentes disseram isso. As outras disseram, não, o que nós temos é suficiente. O que nós temos é suficiente. O azeite está representado o Espírito Santo na sua vida e na minha. E a lâmpada é a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse, o azeite terminou. E quando disse, alguém falou, aí vem o noivo. Ele não tinha chegado, ele estava vindo. As 10 acordaram assustadas,
5 delas correram e disseram, nós vamos comprar. As 5 prudentes falaram, ó, não posso lhe dar o meu azeite, porque vai faltar para mim e para você. Vá comprar. As 5 prudentes já estavam lá, elas acordaram também. Isso simboliza que na nossa caminhada, nós vamos tropeçar, tropeçar e tropeçar. Mas quando anunciarem que o noivo está vindo, antes que ele venha, antes que ele chegue, levante, acorde, volte onde estava, torne novamente a se refazer. E o Espírito Santo, ele é aquele que dá a sua porção e a minha porção. Quando elas acordaram, eu disse, me dê do seu. Elas disseram, se eu lhe der do meu, vai faltar para você e para mim. Vá comprar. Quando foram comprar, chegou o noivo. E as 5 prudentes que estavam preparadas à igreja, esperando o seu Senhor, entrou nas boldas. Quando elas bateram na porta, Senhor, abre-nos a porta. Ele até ouviu o noivo, lá no casamento, ele até ouviu elas batendo. Mas ele disse, em verdade vos digo que eu não vos conheço. Não vos conheço. A porta foi cerrada, quem estava dentro não saía, e quem estava fora não entrava. Então tudo que Jesus, ele tem alertado os seus discípulos nesses dias, a respeito da sua vinda, quando ele perguntou para ele, não esqueçam disso, e você diz que eu sou quem? A nossa resposta deve ser contundente para qualquer um que nos interrogar a respeito da nossa fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você pode estar sendo colocado contra a parede para você confessar isso. E se nós de fato servimos a esse Deus, temos esse Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nem que seja na morte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nem que seja para você pagar qualquer preço que for, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A lágrima descendo, aconteceu uma catástrofe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estou aqui tombando, querendo cair, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o mesmo Cristo que pode tirar você lá de baixo e colocar para cima. Porque na nossa vida, daqui a 5 anos, certo? Não faço ideia do que pode estar acontecendo no meio de nós. Porque o mundo, sabe, queridos, ele, na sua impiedade, no seu pecado, sabe, ele vai marchando, ele vai marchando, ele vai marchando, ele vai marchando. E todos os dias, eles continuam marchando, o mundo continua marchando, o mundo continua marchando. O detalhe é, enquanto eles marcham para lá, nós deveríamos estar marchando ao contrário, vindo ao encontro do Senhor. E lamentável é que muitas vezes, quando o mundo vai marchando, nós vamos encontrando pessoas que a gente conhecia e amava tanto, não era? Marchando no mesmo passo que eles. E dizendo, ele não é mais o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi. Para mim não é mais. Para mim não é mais. Se alguém vier aqui daqui a 5 anos e disser, eles disseram que Jesus não é mais o Cristo, não se espante. Não se espante. Porque é mistério que tudo isso aconteça. E o próprio Senhor disse, quando voltar o Filho do Homem, porventura, encontrará fé na terra? Se você analisar num pensamento frio, você entende que ninguém mais vai servir ao Senhor quando ele voltar. Porventura, encontrará fé na terra? Você entende que ninguém mais vai estar autêntico, apto a chegar na presença de Deus. Então, quando Jesus queria falar com seus discípulos a respeito deles, ele chamava em particular. E o Senhor, todos os dias, ele tem nos chamado em particular e perguntado, quem sou eu para você? O que eu represento para você? E nós temos respondido o quê? Contundente como foi Pedro? Na verdade, Pedro declarou usado pelo Espírito, mas Pedro era medroso. Pedro era medroso. Ele foi usado pelo Espírito naquele dia para dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele era medroso. Nas circunstâncias adversas que vinha para Pedro, ele agia com o seu próprio braço. E nós devemos tomar muito cuidado nos dias que estão por vir. Nos dias que estão por vir. Para a gente não esquecer
que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agir com o nosso próprio braço. Tomamos, pois, cuidado. Quando Jesus disse, você tem o azeite e você tem a lâmpada, Jesus disse, para você suportar tudo, você tem só essas duas coisas. O azeite, você tem o Espírito Santo selado em você. A porção que o Espírito Santo lhe dá todos os dias, depende de você e de mim. A porção depende de nós. E a palavra de Deus está aqui. Não é difícil você ver pessoas dizendo, lá em casa tem uma Bíblia. Leio-a todos os dias. Sou um leitor assíduo da Bíblia. Eu sou um leitor. Não sou praticante dela não, apenas leio. É fácil você ouvir isso. Mas quem tem uma vida cheia do Espírito e anda baseado no que Ele quer, e você pode perguntar, como é isso, viver cheio do Espírito? É você parar e pensar, pô, que besteira eu fiz. Pequei contra o céu. Isso é o Espírito de Deus em você dizendo o que você fez. E eu fiz. Pequei contra os céus e perante ti. É a confissão que prova que o Espírito Santo está em você. É o arrependimento, é o reconhecimento que foi feito algo errado, que prova que o Espírito Santo está em você. E quantas vezes você vê irmão dizendo, não fiz nada. Foi ele que fez. Fiz nada. Então Deus, sabe, Ele está aguardando com que nós deixemos, com que o Espírito Santo que está selado em nós, fale aos nossos corações. Porque a função do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então se você tem ele selado em você, todos os dias, estejamos, pois, arrependidos de tudo que andamos fazendo. De tudo que andamos fazendo. E que Deus assim nos guarde. Amém, queridos? Nesses dias maus que está por vir. E que o Espírito Santo continue sendo nosso guia, nosso consolador. Tudo isso vai acabar no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E esperamos em Deus que no dia que Ele disser, está na hora de buscar a sua igreja, essa igreja aqui não fique ninguém. Todos estejam prontos a encontrar com o seu Senhor. Quando vierem nos procurar aqui, só sobrou banco, só sobrou cadeira, só sobrou parede, que possamos estar buscando essa porção todos os dias, porque nós não vamos ganhar nada aqui, nada, é bíblico também, é certo e é notório que eu vim para esse mundo, não trouxe nada, e certo mais é, que quando eu for morrer, também não levo nada. Então é necessário estarmos baseados, agarrados, seguros, na rocha que é Jesus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Ninguém, nenhum de nós deve estar aqui no dia da chamada. Nenhum de nós deve estar aqui. E para que isso aconteça, nós devemos guardar o nosso tesouro lá no céu. Lá no céu. E certamente nós vamos continuar tendo notícias ruins. Não acabou. A luta não acabou. A peleja não acabou. Não acabou. Posso até dizer para você, numa palavra minha mesmo, que ela está apenas começando. A luta não acabou. Está para acabar, mas não terminou. Mas saiba, você tem uma rocha na sua frente. Segura nela, agarra nela, e o resto a gente consegue vencer. Que o Senhor nos guarde nessa noite e nos dê graça. E que o seu Santo Espírito esteja sempre em nós. Amém?